Esta é a parte 2. Assista antes a parte 1. São Sim. experiências quando eu era criança, isso foi em 60 e tal. Sim, mas você interpretava como isso? Você conhecia outras pessoas que tinham também essas Não, experiências ou não, né? não, Achava que era uma coisa só sua. só minha, eu não sabia do que estava acontecendo. Por que isso? Eu ficava com Uhum, medo, porque eu não entendia, porque eu não tinha contar por quê. Olha, a gente morava naquela casa, e aquele quintal era sabe aquelas crianças que brincavam com o outro? Minha mãe tinha muito uhum, filho, a gente brincava com o outro. Não era de ir para casa de vizinho, não tinha uhum. nada disso. Não tinha celular, televisão, você sabe que naquela época, televisão era aquela. Escangalhou uma válvula, acabou a televisão, né? É, A televisão não falava nada disso, não é como hoje. Hoje é tudo aberto. Hoje você liga e você vê tudo. Na internet tem tudo. Que é, depois que entrou a internet, sem querer, eu estava vendo o negócio, eu nem sabia que tinha também esse negócio de experiência, dessas coisas, que as pessoas é. falavam isso, eu não sabia. Um dia lá, tem coisa de que uns 3 anos atrás, eu Apoie o mexi. nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes. Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Eu mexendo na internet, aí vem falando. Afinal, que somos nós. Que isso? Aí eu Uhum, cliquei. Aí veio o Carlos Mendes falando sobre aí, eu comecei a prestar atenção. Aí depois eu mexendo, aí veio o seu canal, depois, um outro tempo, mais para frente, pouco, veio o teu canal. Eu uhum, comecei a ver, eu falei, caramba, tem gente que tem experiência também igual a minha, uhum, entendeu? Mas na época, eu não sabia, não uhum. existia isso, Sim. não tinha isso. Uhum. Eu não sabia. E você disse que seu irmão participou de algumas experiências, né? Desde aquele ser luminoso que apareceu no quintal, Isso, o cachorrinho que isso, apareceu. Você conversa com isso. ele ainda hoje sobre isso? Ele lembra disso? Converso, converso. E eu falei para o Beto, falei, Beto, eu vou entrar numa live, vou falar com o Paulo Alexandre sobre aquilo. Ele falou assim, conta, Sônia. Conta, então, não Uhum. esquece de contar daquela cachorrinha que a gente tinha, não. Uhum. Eles. Eu falei, não vou esquecer, não, Beto. Não vou me esquecer. Não esquece de contar da cachorrinha, que aquilo foi a coisa mais estranha que eu nunca vi. Roberto, eu É. me lembro muito bem. Puxei ela e ela se orinou todinha, depois de morta. Pois E é. foi um E ainda caminhão de apareceu açúcar. Ainda apareceu depois. depois. Ainda Apareceu em apareceu. carne e osso ali. Vocês tocaram nela, Carne e osso. inclusive. Como é que pode? E ela desceu o portão e nós descemos atrás, fomos olhando. E ela tá aí, a gente olhando assim do portão. Chegou lá na frente, ela. Acabou. Uhum. Aí eu É, saí correndo, né? eu já vi muitos relatos assim de cachorro, gato que morre e aparece. Ele fica um Não, tempo então. assim, poucos dias depois, né? Então quer dizer que os bichos também têm espírito, né? Tem, tem. É, bom, a gente conclui que sim, porque de acordo com os relatos, né, tanto as pessoas encontram eles lá do outro lado, quando tem um EQM, por exemplo, aí aparece lá do outro lado e vê os animais domésticos que durante a vida, né? Reaparecem, até conversam com ele e tal. E já vi casos também, assim, de visões de cachorro que morreu, o gato, e você pouco ainda vê ele por ali. Depois ele desaparece, né? Mas passa uns Isso, dias por ali ainda. isso. Então Quer dizer que acredito que os bichos têm um espírito também. Porque eu é, passei a tem. mão no pelinho dela, eu senti ela. Uhum, é. Agora, como é que se materializa, né? Pois é, isso aí é interessante, né? Eu sei que a gente não pode comparar uma coisa com a outra, mas eu me lembrei da cena de Jesus, depois que morreu também, apareceu para os apóstolos em carne e osso, né? Entrou na sala e ainda comeu um pedaço de peixe com eles lá, e depois desapareceu na frente deles. É. Soube de vários casos assim de pessoas, animais que falecido o corpo ainda aparece,
como se tivesse ali em carne e osso mesmo, né? Isso é. Eu já ouvi falar o seguinte, nós temos vários... A gente tem esse corpo físico aqui e tem também corpos menos, né? Por exemplo, quando você morre, o corpo físico sai de dentro dele um corpo que é a cópia dele, só que é menos denso. É esse que sai quando você, por exemplo, sai do seu corpo e vai, como você disse, né? Eu saí do corpo, subi, fui para um lugar e quando volta, às vezes vê o corpo ali, né? Então, esse corpo que sai de dentro do seu corpo físico é o segundo corpo que a gente tem e é o que sai quando morre. Agora, esse corpo que a cachorrinha também tem, né? Cachorro também tem. Ele ainda é denso, ele ainda é visível. Você pode ainda tocar nele em alguns casos. E depois você descarta esse corpo também. E sua consciência fica, então, mais livre, né? Daquela forma. Já não tem aquela forma, né? Física. É muito estranho. Igual aquele monstro que botou a mão, eu senti o pelo dele. Ele não tinha temperatura. Eu só sentia o pelo. Será que ele era feito só de pelo? Estranho, né? E eu senti ele pisando. O pelo dele era tipo cabelo, assim? Ou era grosso. Tipo assim, pelo grosso. De um urso. Tipo assim, pelo de um urso, você vê assim no filme, né? Aquele pelo, aquele braço peludo, igual um urso. Era assim. Macaco, né? Macaco. Sim, um pelo grosso. Daquele jeito. E o interessante é que tem peso, né? Senta na cama, pesa, anda. Entendeu? Peso, exatamente. Subiu, eu senti o colchão afundando. Como tivesse passou para o meu lado, sentou na beirada da minha cama e botou a mão na minha barriga. Será que ele botou a mão na sua barriga? Tinha a ver com o bebê que você estava esperando ali? Ele queria ver alguma coisa ali? Paulo, talvez, né? Meu filho passou por muita situação. Foi. E aquilo que botou na minha barriga não era coisa boa. Esse meu filho é meu filho mais velho. Ele passou por muita provação. Provação de eu fazer eu chorar muito. Hoje não. Sim. Mas passou. Era problema de saúde que ele tinha, não? Tudo. Problema de saúde, falta de juízo. Hoje não. Ele está bem, né? Mas, graças a Deus, hoje está tranquilo. Hoje está. Uma vez. Sim. Uma vez eu também eu até tinha me esquecido dessa. Uma vez eu também tive um sonho assim, meio estranho. Eu estava com a minha irmã e eu vinha subindo umas escadas e tinha um homem sentado, bem numa cadeira. E tinha tipo uma madeira assim, umas coisas assim, tipo uma roda. E ele falava assim para mim, você quer voltar ao passado? Sobe aí. E eu me pendurava ali com a minha irmã. E aquela madeira girava ao contrário. E eu me deparava numa época, na época do reinado. Eu me parava dentro de uma sala, aqueles móveis muito grandes. Eu nunca vi uns móveis daquele, alto, umas madeiras de lei. E eu procurava por aqueles montes de pano, de cortina, aquelas coisas, como se estivesse num palácio. Sim. Mas eu não via. Aí eu falava, não via ninguém? Não via ninguém. Eu só via entrar naquele palácio. Aí eu falava, vamos voltar. E eu voltava, subia numa outra roda que tinha, tipo assim, aí já não tinha ninguém. Eu voltava e ela voltava, sentido ao contrário, e eu descia e encontrava aquele homem sentado. Novamente. Tinha dado volta ao passado. Como se fosse uma máquina do tempo, né? Do tempo, uma exatamente. Máquina do tempo. Aí eu penso, será que o passado existe? Vivo? Bom, nesse nosso plano aqui, é tudo assim no tempo, né? E o tempo não volta, nem avança, é sempre presente. Mas, fora do corpo, em outras dimensões, a gente ouve muito falar
dessa volta no tempo. E não é só uma lembrança, uma imagem, é uma vivência mesmo. É como se você voltasse no tempo e vivesse aquilo novamente. Então, a gente levanta a hipótese de que o tempo só existe aqui, na matéria. Fora dela, o tempo não existe. Você pode ir para frente, para trás, como você foi no tempo de Jesus, né? E viu aquela cena. Aí esses são meus relatos. Me diga uma coisa, naquela cena de Jesus, fiquei curioso. Você disse que viu o cabelo dele, era aqui, meio encaracolado. Ele tinha barba também? Barba. Barba eu não via barba nele, não. Não. Era como um rosto limpo, sem barba. Isso, sem barba. Os cabelinhos dele assim, meio assim. Aquele encaracolado liso, tá? Nem caracolado, porque tem um caracolado crespo, né? E tem aqueles cachos lisos, né? Assim, todo assim. O seu cabelo tá cacheado assim, mas só que o dele era uns cacheados lisos. Sei. E ele estava machucado? Assim, ele estava com o rosto machucado? Ainda não. Só estava na cruz. Eu só vi ele arrastando aquela cruz da árvore crua. Ainda era o tronco. Eu via direitinho que eles estão marronzado, meio verdeado. E ele carregava sozinho? Carregava sozinho aqui, né? Os caras atrás. E aquele soldado atrás. Eu não vi o soldado, mas eu sabia que eles estavam atrás. Sim. Eu só via Jesus. E o soldado atrás dele, eu não vi o soldado. E os pessoal gritavam, tudo assim. Carreira, muita gritaria, sabe? Né? Gritando. Sim. Você falou mais nas mulheres, né? Tinha muitas mulheres, mas tinha homens também. Tinha mais mulheres, isso, mulheres. Mais aquelas mulheres com aquelas roupas, com aqueles avental, sabe? Uma roupa bem antiga mesmo. Bem medieval, bem antiga. E eu estava com a roupa comum. Você chegou a ver casas? Ou aquele caminho era no meio do mato? Não, era só o caminho. Eu só via o caminho, a estrada de barro. E era estreita? Eu assim, sentar. Não era muito estreita, não. Mais ou menos. Era uma rua mesmo? Era uma ruazinha, Uma rua de barro e uma ladeirinha. E ele subia e a cruz vinha se arrastando. Você entendeu? Ele vinha subindo, né, aquele rabo da cruz assim, se arrastando. No final da cruz, né? Se arrastando. Sim. E com aquele peso, e ele subindo. E a cruz já tinha o formato da cruz mesmo, assim? Tinha os 2 pedaços de madeira já fixos? Era o formato da cruz, mas tronco cru. Não era polido, nada não. Madeira, como vem em filme, né? Era a árvore mesmo. Não tivesse cortado pedaço assim, e fez a cruz. E ela era amarrada, couro, amarrada. Sim. Entendeu? Era amarrada. Estava amarrada nele, estava amarrado na cruz, aqui assim, ó, que sustentava esse lado aqui, e ao lado de trás, amarrado, e vinha amarrado nele também. Amarrava junto com ele. Ah, ele estava amarrado mesmo na cruz já. Amarrado, isso. Amarrado e ele andando. E ele, carregando ela nas costas. Nas costas. E ele estava com a sandália toda, sabe? Trançada. Ele tinha uma sandália de couro? Tinha uma sandália. Olhava, Ele ia. E ele ia. Agora, ele era moreno, não era? Moreno. Ele não era branco. Ele era uma corzinha fechadinha. Não era branco, como mostra aí. Eu acho que esses quadros é mais por causa do... Não sei, tem coisa que a gente pode falar também, né? Mas eu acho que... Mas que eu vi nele, não era um sol, mas não era sol, ali estava assim, tipo a tardinha. Sim. Era um sol se pondo já. Temperatura, eu não sentia frio, não sentia calor, não sentia nada ali. Eu só via ele subir. E ele todo suado. E não estava sangrando nada, não? Estava só suado? Não vi ele sangrando. Parece que tinham botado a cruz aquela hora nas costas dele, para ele subir. Sim. Entendeu? Parece que tinham botado a cruz naquela hora. Agora, aquilo que ele falou para você, tem uma passagem na Bíblia que fala isso. Você já viu essa passagem?
Não, Não? não. Porque tem uma passagem na Bíblia que diz assim: Jesus ia passando e umas mulheres estavam chorando e perguntando exatamente o que você estava perguntando. Por que fizeram isso com você? Você é justo, nunca fez mal a ninguém. Por que fizeram isso? Aí ele diz: mulheres, não chorem por mim, chorem por vocês e pelos seus filhos. Por quê? Nossa, Se fizeram isso hoje, comigo. Hã? Como? hoje até ouviria isso, ouvi isso, mas na época não. Ah, tá. Mas depois você já ouviu essa passagem. Agora, uns tempos bem para cá mesmo, eu vi essa passagem, que a minha irmã é da igreja, entrou para a igreja, aí essas coisas todas. Mas na época, eu não. E quando você ouviu essa passagem, lembrou da sua experiência? Não, Não, na hora não. não, eu só me lembro eu não sei se era sonho ou se foi uma regressão, não sei o que é. Eu só me lembro assim, eu me lembro, mas nem que a pessoa falasse, você está passada da Bíblia. Não, eu só me lembro que ele falou isso para mim, na minha Jesus lembrança. dizia, Jesus disse isso porque ele disse assim: se estão fazendo isso comigo, imagino que não vão fazer com vocês e com seus filhos, né? Porque ele dizia: eu sou Jesus, o enviado de Deus, né? Estão fazendo isso comigo, imagine com quem, com as pessoas comuns, o que é que não podem fazer, né? Então ele dizia isso. O que eu falo, depois de tudo, eu passei tanta aprovação, sabe? Passei muita aprovação. Sei, foi difícil a vida, né? Foi muito. Você teve quantos filhos? Eu tive 5. Já 5? estão todos criados, né? Passei muito. Mas o seu marido, né, os pais dos seus filhos, que foi mais de um, né? Eles ajudaram a criar ou você teve que criar sozinha? Sozinha. Foi mesmo. E meu Imagina a marido, luta, ele hein? não foi legal para mim, sabe? Não foi legal. Não foi. Então não tinha como ficar naquele casamento. Tá tudo, né? Você teve mais de um marido, no caso, né? Eu tive os 3 filhos do marido casado, aí eu separei dele, que era muito. Nossa. Foi desse até que eu me casei primeiramente com ele. Separei Sim. e fiz a besteira de arrumar outro. E desse outro eu tive 2 filhos que eu amo. Arriscou de novo. Arriscou de novo. Arrisquei de novo. Só que não foi legal também, Paulo, não foi legal. Por quê? Ele acabou morrendo, um acidente de carro. Ele morreu muito jovem, com 3 anos. Entendeu? Ele morreu muito jovem e ele, engraçado que, quando ele morreu, a coisa mais estranha, quando ele morreu, a gente tinha brigado. A gente tinha brigado, aquela briguinha de casal bobo, aí, Sim. vou pra rua, foi de bicicleta. Eu olhei para ele assim, eu falei, adeus. Falei assim, do nada, eu falei, adeus. Mas eu não sabia que eu estava falando com adeus, que era Deus mesmo, não sabia. Olha, depois de noite, vendo que ele tinha sido atropelado, estava no Souza aqui. Uma semana, o homem morreu. Não, morreu. No dia que ele morreu, eu estava tão desesperada, eu estava deitada chorando. Eu olhei para o lado assim, ele estava deitado do meu lado, sorrindo. Foi? Ele apareceu para você? Do meu lado, deitado do meu lado, na minha cama. Aquilo foi rápido. Aquilo foi muito rápido. Eu estava chorando, que ele já tinha morrido. Aí eu senti uma presença assim, que eu olhei para o lado assim, ele estava do meu lado, ele sorrindo para mim assim. Eu virei, tornei a olhar de novo, já não estava mais. Sim. Aí eu falei assim, meu pai, eu tô com... Ele morreu muito cedo. Aí eu fiquei com os filhos também. Aí. E foi assim. Mas eu passei uma lenha. Como diz os cariocas, passei uma lenha. E você trabalhava com o que para sustentar esses filhos? Paulo, eu fiz tanta coisa. Eu vendia doce, eu vendia roupa, eu fazia faxina, tudo que você imagina. Eu só não roubava.
Uhum. Nem prostituído, mas o resto eu fiz tudo. Para me sustentar, né? É. Aí eu consegui fazer uma casinha para mim, aqui até hoje está lá, né? No bairro da Penha. Fiz a casinha Mas para mim. hoje você está bem, né? Tá com a vida mais tranquila, né? Estou, graças a Deus, estou aposentada, estou mais tranquila, Graças graças a a Deus. Deus. Meus filhos já estão tudo criados, entendeu? Casaram, mas eu Uhum. passei uma Criaram o situação juízo, né? Criaram o bom, juízo. juízo, criaram o juízo, graças a Deus. O mais velho que me deu aquele problemão todo, mas ele hoje não, ele hoje está tranquilo, graças a Deus. Uhum. Mas os outros não, os outros foram mais tranquilinhos, estão casados, eu vou na casa dele. Uhum. Eu passei, foi muita. Eu passei coisa que a vida. Estou pensando assim, olho para o céu e falo assim, pai, para que isso tudo? Por que eu tive que passar isso tudo? Foi necessário mesmo isso? Pois é. Mas E, estou e, viva. o- e o que é que você aprendeu com essa vida, com essa sua história, com essas experiências? O que é que Eu aprendi. ficou para você de ensinamento? Ensinamento que não vale a pena. Olha, o que eu aprendi. Aliás, eu nunca fui materialista, não. Eu aprendi que as pessoas devem realmente não ser materialistas, se agarrar a nada. Porque a gente está aqui hoje, amanhã não está mais. A gente deve sabe, desapegar nada, apegar nada, se apegar nada. E quando a gente sair daqui, tem um mundo melhor. Uhum. Entendeu? A gente pode passar muita coisa braba aqui, mas sempre, quando a gente for embora, sempre vai ter uma coisa boa para a gente desfrutar em outro lado, que é aqui. Uhum. Paulo, eu só acho que a vida, as pessoas falam, a vida é boa. É, mas por que a gente sofre tanto? Se a vida é tão boa. Entendeu? Então, eu não vou desanimar ninguém, né? Mas o meu pensar, eu acho que hoje eu não tenho nem medo de morrer mais. Não, não tenho medo, não. Uhum. Mas também não quero morrer agora, entendeu? Sei. Mas você não tem medo de morrer por quê? Por conta dessas suas experiências, de saber que existe o Sim, outro, a gente sim, não desaparece. É por isso, né? sim. É. Porque eu tive a certeza. Eu fui lá do outro lado. Eu fui convidada, fui. É. Eu tive essa certeza. Então lá em cima é muito bom. Você teve uma experiência muito parecida com a EQM, né? Aquela que É, você foi e lhe perguntaram, inclusive, se lá eu queria voltar para cá, né? e eu viva, né? Dormindo. Talvez estava dormindo, não sei. Eu não sei te dizer se eu estava dormindo ou acordado. Desde que eu fui. Uhum. Estranho. E você voltou por quê? Porque eu Você... pensei, na mesma hora, eu me lembrei da minha mãe. Sim. Eu falei para ela, mas eu tenho minha mãe e meus irmãos, eles vão chorar por causa de mim. Ah. Aí ela falou, você tem que voltar. Então você vai voltar. Eu voltei, entendeu? Inclusive, Eu isso não me aí lembrei. acontece muito nas EQM, né? As pessoas lembram daqueles que dependem deles, que vão sofrer com a falta deles. Pois Aí volta, né? eu voltei. Mas eu não passei por tudo, não passei por nada. Eu simplesmente fechei os olhos aqui e Uhum. assim, não. Eu fechei os olhos, abri lá, sim. Subi, 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 fui subindo. E me deparei na porta. Mas não Certo. passei por tudo. Eu subi Uhum. ao ar livre, entendeu? É, esse túnel Então, nem sempre acontece, as pessoas às vezes nem percebem esse trajeto. Você ainda percebeu o trajeto, viu? Subindo, né? eu vi, passei por montanha, por árvores altas, e fui pelas montanhas, fui, subi, 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 passei pelas nuvens e fui embora. Uhum. Quando você subia, você via a terra, via o lugar onde você Vi, morava, de cima? vi, Via, vi, né? porque ela, quando eu subi, eu olhava assim, eu não olhava, do jeito que eu estava, eu via, eu ia subindo e via me afastando do quintal. O quintal Uhum. ficava lá embaixo, eu subindo. E eu Tivesse subindo. num balão, Eu subindo subindo. num balão. Isso.
E aí passava a montanha, depois começou a subir as montanhas, eu já perdi a visão de cá embaixo. E quando ela me mostrou, que ela falou, olha só a terra, eu vou te mostrar, que ela abriu a nuvem que ela me mostrou, eu vi o quintal da minha casa e eu via tudo saía fogo. Era aquele fogo. Agora, Calor. Por que saía fogo da Terra? Era como se fosse o Sol, que emite fogo, luz? Quentura. Não, quentura mesmo. Fogo mesmo da terra. Não tinha assim um solo muito quente. E onde eu estava, eu não sentia isso. A pessoa abre um forno, né? Abre o forno, sente aquele calor. Era mais ou menos isso. Isso, eu não suportei. Eu fiz assim, eu tirei o rosto, me queimou. Aí foi quando eu depois... E você na hora sentiu tristeza por não ter ficado lá ou ficou feliz porque voltou para cá? Não, eu não senti. Quando a Carol falou, então você tem que voltar. Eu abri os olhos, acordei. E fiquei encucada com aquilo. Mas não ficou... Eu não senti... querendo feliz, voltar. Eu fiquei feliz porque eu fui visitar um lugar que eu nunca tinha estado. Eu falei, eu acho que eu fui e voltei. Entendeu? Você disse que lá as pessoas lhe conheciam, né? Ficaram felizes de ver você. Me conheciam. Mas aqueles jovens. Você sentia a mesma coisa lá, que conhecia eles, ou era tudo estranho para você? Eu sentia que eu já estive lá. Eu senti que eu era conhecida, que eu fui visitar. Tu entendeu? Eu fui visitar, só que eu não poderia passar daquele que era um riachozinho, que separava limpinha. E um tronco de madeira mesmo, mas de árvore, um tronco. As pessoas, a gente que saía daquela triagem, era tipo um barracão, assim, uma casa, né? Eu não via parede, eu não via nada, era uma casa. Então, quando você passava ali, você já saía para o outro lado. Então, ali você já estava morto. A pessoa, quando passava para aquele lado, já estava morta. Então, ela falava, eu ficava olhando dali, eu não passava dali. Eu acho que se eu passasse, eu não ia. Então, que ela falou, então você volta. E parei, fiquei ali mesmo. Quando eu ia botar o pé, porque eu vi meu pai, quero falar com meu pai. Ela falou, não é seu pai, é seu irmão. Aí ela, tirei o pé para trás. E ela falou, então você volta. Eu voltei. Mas aquele jovem sorriu para mim. E por que você acha que seu pai lá deixou de ser seu pai, passou a ser seu irmão? Porque no mundo espiritual, eu acho que no mundo espiritual não tem mais esse negócio de pai e mãe. Pai e mãe é aqui. Eu acho assim, Paulo, eu sempre pensei assim, aqui é um teatro. Nós somos artistas. Cada um vem interpretar um papel. Hoje eu sou a mãe do meu filho, amanhã meu filho é meu pai, nós somos artistas. Hoje eu sou uma dona de casa, amanhã eu posso ser uma professora, eu posso ser qualquer coisa. Entendeu? Nós somos artistas, nós interpretamos aquilo. Então, lá em cima, não existe negócio de pai e mãe, não tem isso. Lá é uma comunidade, todo mundo é irmão. Nós somos todos iguais. Eu penso... Não tem marido, não tem mulher, é tudo irmão, não. Né? Não tem. Não tem isso. Não tem afeição pelo outro, carinho pelo outro, mas esse negócio de marido, mulher, essas coisas, é só aqui. Plano carnal. Sim. Você tem religião? Segue alguma religião? Não. Eu já fui em várias religiões atrás desse problema. Desse problema não, dessas experiências. Resposta para essas experiências, né? Mas não achei. Mas não encontrou? Não encontrou em nenhuma? Desisti. Ó, a bisavó dos meus filhos, ela morreu em 2002. 2002. Então, quando eu fui viver com o neto dela, foi em 1981. Ela falava assim para mim, assim, Sônia, depois passou muitos anos, né? Depois ele morreu e tudo, eu continuei visitando ela, levava as crianças lá, ela estava velhinha. Ela falava para mim, eu nunca vou me esquecer. Você entrou na minha casa no dia 14 de maio
de 81. Isso já estava em quem? 90 e tal. Sempre falava. Passou. Ela morreu em 2002. Tá bom. Passou. Eu falei pro meu filho assim, o Johnson, isso foi coisa de quê? Tem uns 3 anos atrás. Ele sempre gostava muito da avó dele, né? Eu falei, João, tu tem uma foto da tua avó? Aí o João falou assim, mãe, tem. Eu falei, manda aquela fotinha. Eu falei, João, tu tem uma fotinha da dona Estela? Manda a foto dela para mim, pro meu celular. E ela sempre falava isso para mim. Você entrou na minha casa dia 14 de maio de 1981. Isso foi em 2018. Não, foi em 2018 isso. Quando eu pedi a ele a foto. Foi em 2018. Aí ele mandou. Na hora eu não vi, não. E depois passou 2 dias, eu abri o celular. Paulo, por coincidência, eu nunca vi um troço desse. Aí tem a foto dela sentadinha na cadeira de balanço, ela bem viva, assim, é uma foto boa. Eu olhei embaixo, vem a data, né? A data da foto, né? A que foi tirada, que ele mandou do celular. Sei. Paulo veio 14 de maio de 2018. 14 de maio. 14 de maio de 2018. Que ela falava sempre para mim. Eu entrei na casa no dia... É como ela estivesse me lembrando. Eu entrei na casa dela no dia 14. Então, você bota 14 de maio de 2018, você inverte, fica 81. É mesmo. Eu entrei na casa dela dia 14 de maio de 81. Impressionante, né? É uma mensagem que ela mandou para você. Foi uma mensagem? E ela sentada assim, ó, olhando assim, ó, bem nítida assim. Eu olhei e falei, Estela, você está falando comigo? Me deu um arrepio naquela hora. E eu também falei nada para o meu filho. Era evangélico, nem acreditar, nem dizer que eu estava maluco. É verdade. Você falou, né, em algumas experiências de vida passada. Aquela de Jesus não foi de vida passada porque você estava ainda vestida com a sua roupa atual. É como se você tivesse viajado no tempo, né? Apareceu lá. Exatamente. Mas teve aquela outra que você disse que voltou numa vida sua passada e estava numa espécie de palácio. Ali Isso. foi também... É como se você vivesse naquele com tempo? Ou foi... Eu estava com a roupa da época de agora também. De agora também. Então foi uma visita que você fez ao passado, assim, né? Só não pode. É que você vivesse naquela época, né? Isso. Eu com a mesma roupa. Assim, não com a mesma roupa. Porque essa de Jesus, eu estava com uma calça jeans com uma blusinha listrada. Essa roupa até se acabou. Agora, dessa outra, era uma outra roupa que eu tinha também. E eu fui. A minha irmã também foi. E ela estava com a mesma roupa que ela usa. Ela usava atualmente. E nós subimos e puleiramos assim, naquela roda. Ela girou ao contrário. E fomos parar. Sua irmã foi também, mas ela não lembra, não, né? Dessa experiência. Não. Contei isso para ela, ela falou, não, esquisito. Eu falei, E depois voltamos, aí exploramos aquilo tudo, olhamos, falei, você não tem ninguém aqui, vamos voltar. Subi de novo naquela, já tinha uma roda ali. Sim. Aquela roda, daquele lugar, daquele palácio, ela estava ali como se é para voltar. Mas foi projetada ali para voltar, entendeu? Para voltar. Sim. Então eu olhei e falei, então vamos voltar nela de novo. Subi de novo ela, eu e a minha irmã, se penduramos, se agarramos, e ela voltou ao contrário para frente. A outra voltou ao contrário para trás. Essa voltou para frente. E rodava. Eu sabia que ela rodava. E nós deparamos naquela mesma, o homem sentado. Eu olhei, o homem estava sentado, e descemos a escada. Aí o homem falou assim, voltar? Eu não sei que homem era aquele. Ele ficava sentado ali. Ele tomando conta daquela roda do passado. Era como ele operava aquela máquina, né, que levava você para o passado. Ele tomava conta. Tipo assim, ele ficava sentado ali, tomando conta daquela máquina. Não era mesmo uma manivela, tipo assim, eu vou te explicar. Era uma madeira, assim, cheia de
madeiras em volta, grossas, que eu subia em cima e me agarrava, eu e minha irmã. Ah, tá. E rodava. Era como um Passava. prato que girava assim? Não, não era um prato. Eu não tenho como explicar. Sabe o que é criado mudo, não sabe? Aquele coisa que pendura roupa, Aham, sei. aquela madeira que é cheia de haste assim, que pendura roupa, É tipo é tipo um aquilo. cabideiro, né? Isso, tipo aquilo. Mas só que Uhum. não era tão alto, era mais ou menos uma altura boa. E tinha 4 lados. Assim, assim, os 4 lados. Eu fiquei de um lado e a minha irmã do outro e voltou para a sala. Fosse um girando para o tempo, de volta para o tempo passado. E depois subimos, aquele já não tinha ninguém. Aquele que estava no passado, não tinha ninguém se tomando conta disso. Nós subimos, porque nós olhamos aqui, está ali a roda, vamos subir nela que a gente vai voltar. Eu subi nela, eu e minha irmã, e voltamos. E deparamos com aquele homem sentado de novo ali. Ele ficava quietinho ali sentado ali. Sim. Pois é. Outra história que você contou que eu achei interessante é aquela daquela imagem, né, que estava enterrada lá na casa que você morou, que foi descoberta depois. E eu me lembrei que os objetos, eles podem guardar energia e poderes mágicos que as pessoas colocam neles. Então, se você pega uma imagem dessa, por exemplo, e faz um ritual ali religioso com aquela imagem e enterra ela ali, ela guarda aquele poder, né, de mágico, e para o bem ou para o mal, né? Com certeza do mal, mas era uma crença religiosa que foi colocada ali nele. Então, aquilo Mas ali, tem vida naquilo, né? é, Energia, né? tem energia. Aí eu me lembrei de amuletos, né? Tem algumas religiões aí, até na Índia, usa-se muito isso. A pessoa pega um objeto e faz uma energização nele, e ele vira um amuleto, e você para quem você quer, e aquilo serve até como proteção. Então, se você tem, por exemplo, um crucifixo e você acredita naquilo, ele foi bento, né? Foi bento pelo padre, você coloca aquilo como uma proteção. Realmente, né? A gente vê que aquilo funciona, porque aquilo guarda uma energia quando você crê naquilo, né? E uma santinha que você. Eu me lembro que quando eu fazia. Teve uma época que eu fazia concurso público, né? E minha mãe me deu uma santinha assim, de graças, eu acho, para eu botar no bolso, né, e levar para fazer a prova. E com aquilo ali, né? E é uma coisa assim que muita gente usa, né, em várias religiões, não é só no candomblé, na igreja católica, né? Agora os evangélicos não usam porque eles não acreditam em imagem, né, não gostam disso, mas os católicos usam, o pessoal da Umbanda usa, Eles talvez usam. os espíritas, talvez em alguns objetos assim, que funcionam, aquilo guarda energia e Paulo, termina. aquela casa, até hoje, ela está em pé. Ninguém derruba aquela casa. Ninguém. Aquela casa deve ter mais ou menos 70 anos. Porque quando meu avô comprou, ele fez a casa e já passou por várias pessoas. Várias. Porque a menina falou, isso aqui não derruba, ninguém consegue derrubar essa casa. Todas as casas que tinham do lado do outro, foi todas elas demolidas, aquelas casas antigas, mas elas estão lá. E as pessoas são curiosas. Tem gente que para e fica olhando, porque essa casa ainda está em pé. Pessoa daquela. E muitas pessoas daquele tempo, né? Tem muita gente viva. Muitos já morreu. E vê a casa. E ela está no mesmo estilo, Paulo. Ela não mudou nada. Vamos ver se ela mudou. A mulher tirou a janela de madeira e botou uma janela de aço. Vai dizer que não. Pois é, a casa inteira deve ter essa energia, né, do que foi, dos rituais que aconteceram
alguma coisa Isso assim. aí. Aí eu pergunto a você, você hoje tem alguma prática religiosa, mesmo que não seja nas igrejas, mas com você mesmo, entre você e os espíritos, você e Deus, você faz orações, meditação, alguma coisa assim ainda hoje? Faz? Faço. Faço meditação, fico quietinha, relaxo. Eu converso muito Uhum, com Deus, tá? Faço uhum, muita oração. Mas é, dizer para você que eu vou em alguma religião, não vou, não. Porque eu não creio em religião. Eu não creio. é. É Eu porque não acredito. existe uma diferença entre você praticar uma religião formal, né, tipo assim, é católico, evangélico, e existe também a religião que você tem em você mesmo, que você pratica entre você e Deus ali na sua fé. Isso também é religião. Agora, não é uma religião institucional, é uma religião pessoal, né, que você uma relação sua com o É o meu divino. caso. É o É. meu caso. Eu não vou, mas para não me chama para a igreja, eu não vou para lugar nenhum. Uhum. Eu acho que isso é bobagem. Porque eu acho que Deus não quer negócio de religião. Ele quer as coisas boas que você faz. É. Suas ações, Né? né? Sua Entendeu? prática. Então Aí você hoje quando foi. chegou num ponto aí de matéria, né? Porque você já não tem medo de morrer, você já não, Não, já acredita. Nós temos, vivemos em várias dimensões, que a gente não é só o corpo físico. Então você está aí num momento de maturidade e talvez por isso chegou a hora de você compartilhar com a gente tudo isso que você aprendeu, né? isso é. E foi essas minhas experiências. Foi bom falar com você, foi muito bom que hoje eu tenho alguma resposta, né? Eu não tive resposta de É, nada. Não uhum, sabia nem o que estava acontecendo. Depois que entrou a internet, eu fui saber por que isso. é. Escutando os Teve uma relatos. pessoa, depois, né? Ó, teve um relato de uma pessoa, de uma senhora, depois de tempo, vem para cá, que ela também, esse bicho, esse ser peludo, também botou a mão nela, na barriga dela. Ela Ah, contando um relato, eu não me lembro se foi no teu canal ou se foi no Carlos Mendes. Eu sei que ela falou hum, também que ela sentada, ela cochilou, e ela disse que cochilou. E quando hum, ela abriu os olhos assim, ela sentiu aquele se apertando a barriga dela. Ela botou a mão, aquilo peludo também. ah, Esse ser esquisito, ele existe. uhum. É. E para a gente se proteger, né, de seres que não trazem energia boa, a gente tem que ter na gente uma energia boa, né, nas nossas ações, na nossa prática de Isso, amor com as pessoas e na nossa fé em Deus, né? Isso nos protege também de isso. experiências ruins, né? Aí você teve muita experiência boa, né? Muitas coisas boas. Sua É, subida lá para o outro lado, o encontro com é, Jesus. São foi. muita coisa boa. Foi muita coisa. É, Ok, mas Sônia. então, tá Então, bom, então. você quer deixar alguma mensagem direta para as pessoas que estão nos escutando? A Tem algum? mensagem deixo as pessoas compreender um pouquinho mais as outras, sabe? Não ser tão arrogante, não ter Uhum, arrogância, porque isso não leva ninguém a nada, a lugar nenhum. Ter paciência um pouquinho com o outro, porque uhum, isso aqui é tudo passageiro, tudo, e tudo aqui é muito rápido. A gente está aqui, a gente pensa que não, já está longe. As crianças uhum. nascem, daqui a pouco uma vez já estão crescidas. Isso aqui é É, muito rápido. A gente tem que ter tolerância e aguentar. E quando está com muita dificuldade, pegar a Bíblia e ler um salmo. Salmo uhum, 27, esse salmo é uma benção. É é, muito bom. Alivia muito é. as dores. Né? Eu tenho Então, ouvido falar recentemente muito desse sete. Eu tenho uma prima minha que também é uma pessoa assim muito espiritualista e tá sempre diz a mim, reze o Salmo 27. é muito, ele é Uhum. muito poderoso. Muito poderoso. É E ok, essa Sônia. mensagem das pessoas. Então, Hum?
por ter compartilhado com a gente. Obrigado pela sua amizade. Obrigado por nos acompanhar sempre no canal. E agora, eu sei que você existe, também alimentar essa amizade com você. Qualquer coisa, você pode entrar em contato. Eu entro em contato com você. Tá certo? Para contar aí alguma história nova. Isso. Coisa. Eu sou meio estranha, de vez em quando aparece alguma coisa assim. Porque essas experiências sempre vão acontecer, né? À medida que você vai vivendo, vai acontecer. Então, qualquer novidade. A minha irmã fala a minha irmã fala assim, ué, você é do outro planeta? Eu falei, não sei. Com certeza você não é daqui, você não é desse mundo, né? Não Nem sou. ninguém é. Ninguém. Eu falei, nem você é. Eu falei, a gente está aqui de teimoso, sei lá, de que a gente vem para cá, mas daqui a gente não é só. Jesus não é. A gente vem para aprender umas coisas, viver umas experiências. E aproveitar, né? Aproveitar também as coisas boas. É um lugar divertido. Muitas vezes é divertido estar por aqui. Tá bom, Paulo. Ok, muito Sônia. obrigado. Então, gostei muito de você. Obrigado, viu? Fica na paz. Você também. Vamos em frente, tá certo? Obrigado. Um beijo na sua filha, tá? Na sua filhinha que você tem. Obrigado. Fica com Deus. Obrigado aí também à pessoa que está lhe ajudando aí tá bom, a conduzir, tá? Tchau. Tchau, beijão.